Vamos agora até o Paraná, o estado do Paraná, conhecer o trabalho desenvolvido em uma propriedade que hoje é referência em cruzamento industrial, trabalhando com ciclo completo e ATF e também transferência de embriões. A reportagem é de Rosa Cabral. A nossa conversa é no estado do Paraná, região de Mangueirinha, em uma das propriedades dos Denardim. Lugar de belas paisagens. Olha o Rio Iguaçu. A propriedade é uma vitrine de referência no cruzamento industrial. O trabalho é com ciclo completo. Num universo de 5.000 cabeças de gado, só nesta fazenda, 800 matrizes em reprodução. Tecnologias usadas, IATF e transferência de embrião. A gente teve média entre os 3 lotes de vacas que as novilhas foram entouradas de 57,3% no IATF. O repasse feito com touro, a gente chega no final da estação de monta partindo de pelo menos 90%. 60 dias antes e durante toda a estação de monta até a confirmação de prenhez com sal reprodução, que é o nosso ProBif Pasto Bom Reprodução. Depois da estação de monta confirmada a prenhez, nós entramos com o mineral, um ProBif 90, que é um mineral sem aditivo, para a questão de redução de custos. A fala do Evandro está pautada em parceria da Fazenda com a Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, que assume as fases da suplementação, desde a mãe ao bezerro até a última etapa, a engorda no confinamento. E ainda no gancho da explicação dele, a constatação nos detalhes. Novilhas de reposição, prenhas de 4 e 5 meses, carregam no ventre cruzamentos com Braford, Hereford e Angus, e com excelente escório corporal, média de 510 quilos. O pessoal da Nutron sempre acompanhando a gente, juntamente com eles, a gente trocando as ideias e tá aí o resultado, né? E voltamos com o Evandro Schonel, que agora fala dessa fase aí, bezerrada ao pé. Nós entramos com um CRIP, que é o nosso ProBif CRIP PE, que é para desmamar bezerros mais pesados e livrar um pouco a carga da vaca. A fazenda aqui ela tem uma área de lavoura, então a gente entra com uma integração lavoura-pecuária e no inverno é plantado aveias e vem também nessas áreas. Parte do gado vai para essas áreas, né, a recria principalmente é feito o primeiro pastejo nessa passagem de aveias e vem e o suplemento utilizado é o ProBif Minuano. No inverno nós temos uma área destinada, que é essa área que a gente está aqui agora, né, uma área que o pasto tem bastante volume, então a gente tem uma oferta de volumoso pasto seco no inverno. E aí a gente tem a suplementação com proteinado, né, que é o nosso proteinado 30, né, 30 de proteína, e alguma coisa em relação a uma suposta baixa de oferta de forragem, a gente entra com silagem de milho e uma ração. A recria segue para outra fazenda na mesma região, onde vai receber a suplementação no período que antecede as pastagens de inverno, com silagem de milho e suplementação de 0,5% do peso vivo durante 2 meses. É o tempo do aguardo da pastagem aveias e vem, onde os animais vão permanecer por mais 120 dias. Com idade entre 12 e 14 meses, entram para o confinamento com média de 400 quilos. Essa observação é para o grupo de precoces. Qual é o banquete que vocês oferecem para esses animais para finalização? Aqui basicamente a nossa fonte de volumoso é silagem de milho produzido na própria fazenda, né, em sistema de integração lavoura-pecuária. A composição da dieta basicamente é milho, farelo de soja, casca de soja, ureia e núcleo mineral, que no caso é da Cargill Nutron, né? Esse núcleo nós estamos utilizando hoje aqui nessa fazenda é da nossa linha máxima, que é uma linha mais completa, com minerais e aditivos, que para esse tipo de dieta fazem com que o animal aproveite mais, né? É o nosso Nutron Beef Máxima Digest, né? Que é um produto focado para dietas com maior quantidade de fibra, né? Maior digestibilidade dessa dieta, o que faz com que ganhe mais peso durante o período de confinamento.
6h04 no horário de Brasília. Começamos o nosso giro com as informações do tempo pelo centro-sul do país. Nos próximos dias, com o avanço das áreas de instabilidades no centro-sul do Brasil, a chuva se espalha, alcançando o sudeste e centro-oeste também, o que é um cenário que volta a ser mais otimista para o crescimento dos pastos na região, principalmente para as áreas mais secas entre o sudeste e interior do estado de São Paulo, especialmente. Nos próximos dias ainda chove, mas de forma mais localizada na região sul. O estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul até recebe algumas pancadas de chuva, mas de fraca intensidade e bastante localizadas. Tempo firme ainda predomina entre o centro-oeste e o sudeste até pelo menos dia 3 de junho. A partir do dia 4 é que a chuva consegue avançar pelo centro-sul do Brasil. Já volta a chover entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até o sul de Minas Gerais. As pancadas vão ganhar bastante intensidade entre o estado sul-mato-grossense, São Paulo e Paraná. Nesses estados, o risco para temporal é bastante elevado, por conta até das pancadas mais intensas. O volume de água em torno de 50 chove nas áreas do mapa. Entre os dias, a chuva agora vai de parte do centro-sul, só que o Paraná, mais uma vez, é que recebe as pancadas de chuvas mais volumosas. O volume de água no Paraná pode ainda seguir em torno dos 50 milímetros em 5 dias. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva se espalhando em grande parte do centro-sul do Brasil. Essas instabilidades conseguem alcançar o interior do estado de São Paulo de forma bastante significativa e acabam trazendo um cenário mais otimista para o setor da pecuária, que já vinha sendo prejudicado por conta do solo mais seco no interior do estado de São Paulo. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. E hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão aqui conosco pelo canal do Boi, tem leilão virtual da Agropecuária Santa Lúcia, em oferta reprodutores Nelore e oferta especial também de Nelore pintado. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. De volta e agora você fica com o Momento Fosfosal.
Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal no manejo da desmama. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira. E o manejo da desmama é um momento de estresse tanto para os bezerros quanto para as vacas, resultando em perda de peso das vacas e atraso no desenvolvimento dos bezerros. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já passou por esse problema na propriedade. No ano de 2017, nós estávamos preocupados com o manejo da desmama e procuramos o Fábio da Virbac. Ele indicou este produto, o Fosfosal. E a gente ficou muito satisfeito com a utilização deste produto, que a gente observou que os animais não sentiram o estresse pós-desmame. Pois então eu indico e aprovo esse produto, Fosfosal. Sou Carlos Dias Miranda, sócio proprietário da rede de loja Casa do Criador, com lojas em Jardim, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Bonito e Bela Vista. Convido a todos os pecuaristas para vir em uma das lojas Casa do Criador comprar o Fosfosal. Tá esperando o quê? Mantenha seu rebanho em pleno desenvolvimento e garanta sua lucratividade. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Confira agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. Juliana Rezende. O tempo mais seco no interior do Nordeste é normal para esta época do ano, porque geralmente entre as estações do outono e também no inverno, a chuva diminui bastante no Brasil Central e por conta disso também diminui as condições hídricas do solo nessas áreas mais claras do mapa. Nos próximos dias a tendência é de mais uma vez tempo firme no interior do Nordeste, Tocantins e todas as áreas mais ao sul da região norte. O extremo norte do país recebe pancadas volumosas, enquanto que a chuva na região nordeste ainda segue localizada apenas nas áreas costeiras. No decorrer da próxima semana, entre os dias 4 e 8 de junho, a chuva agora perde intensidade no extremo norte do país, mas consegue se espalhar mais uma vez pela região nortista, dessa vez com baixos volumes de água. No Nordeste, o tempo firme ainda predomina principalmente no interior da Bahia, enquanto que as pancadas seguem com baixo volume, principalmente nas áreas litorâneas. No decorrer do terceiro período, entre os dias 9 e 13 de junho, a chuva segue perdendo intensidade na região norte e também na região nordeste. Então, onde chove, agora são pancadas de fraca intensidade e também com baixo volume de água. O tempo firme vai seguir predominando no interior da região nordeste, como é normal para esta época do ano, e é por conta disso que nessas regiões, tanto do interior da Bahia, do sul do Maranhão e também do sul do Piauí, é que os pastos vêm mantendo baixo potencial produtivo. E logo mais, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui conosco, o Canal do Boi transmite o leilão Agropecuária Santa Lúcia. Vamos direto a Cuiabá, no estado do Mato Grosso, saber mais informações dessa oferta da noite com Edilson Alvarenga. Boa noite, Edilson. Tudo preparado por aí, né? Tá certo, Renato. Estava dando uma conferida aqui no catálogo, aqui já dando uma olhada já, porque está tudo pronto, o leilão está para começar hoje, logo mais às 20h30, horário de Brasília. Tá? Nós teremos aí 65 animais aproximadamente, um gadão, né? São 65 jovens touros, uma tourada de 2 anos, bem preparada, uma tourada aí precoce sexualmente, uma tourada precoce na sua musculosidade, enfim. Está tudo pronto, só aguardando aí a audiência dos amigos telespectadores. Quem tem mais informações do criatório da Agropecuária Santa Lúcia é Daniel de Paula, esteve lá na fazenda e traz mais detalhes. Aí, Daniel de Paula. Faz 15 anos que a Agropecuária Santa Lúcia se instalou nessas terras em Rosário Oeste sob o comando de Marcão Vilela, que junto das irmãs Sandra e Viviane dão nome ao Nelore Massavi, há uma década assinado com a marca GF, de Dona Marli e seu José Gilberto Borges Freitas. Tudo começou com o avô de Marcão em Araçatuba e se estendeu para a recria e engorda no Mato Grosso.
até começar a base genética com fêmeas de marcas consagradas como Grupo Camargo, Naviraí, Matinha, Maná, entre outras que, ao se fundirem, deram identidade ao Nelore Massavi. É do meio dessa fartura toda que sai a base genética dos touros que o Nelore Massavi vai comercializar. A segurança é muito grande porque, neste ano, por exemplo, foram utilizados apenas reprodutores entre top 0,5% e top 2%. Portanto, líderes das principais características com o equilíbrio que se busca para montar a geração seguinte. A tradução desse volume todo com qualidade é a segurança que o mercado precisa para ganhar dinheiro com pecuária de corte. Lá atrás nós começamos com as vacas, adquirimos as matrizes Grupo Camargo, usamos muita genética na Naviraí. Então um gado assim bem consistente, né? E viemos fazendo esse gado e hoje praticamente as nossas matrizes são só crioulas nossas, né? É por aí, o nosso caminho é cada dia encurtar mais e pedindo pro João para nós apertar um pouco as matrizes para ver se começa a trabalhar com 18 meses no máximo para começar a emprenhar, né? Desde a formação desse plantel, a gente procurou estar adquirindo matrizes de seleções já de vários anos, né? E isso trouxe muita consistência para o plantel. E eu acho que o trabalho de melhoramento é a cada safra, a gente ir fixando as características que a gente deseja e que a gente acha que seja de importância econômica. Por ser terceira geração de família de invernista, ele produz o que ele gostaria de usar, certo? Tanto é que esse ano foi muito apertado os acasalamentos no rebanho, exatamente por causa disso. A busca por animais de precocidade, de terminação rápida, animais com muita precocidade sexual e animais com rendimento de carcaça no frigorífico. Ou seja, o equilíbrio que se intensificou na Santa Lúcia ao ponto de levar garantias ao mercado em leilões de touros cada vez mais precoces e produtivos, de um sistema de seleção dentro da realidade do Brasil. Se a gente for pensar bem, 10 anos de seleção é um tempo relativamente curto, mas em 5 anos de realização de leilão, este aqui é um Nelore tão funcional que já se consolidou no mercado, porque é feito sem artificialismos e esses jovens touros já estão prontos para sair daqui trabalhando. Muito rápido, né? O nosso gado usando esses touros aí da modernidade, aí, usando as tecnologias, o nosso gado está muito adiantado, um gado muito precoce, né? Pra você ver, Daniel, nós vamos ofertar 100 touros aí. A tourama nossa, a tourama nova, em torno de 24 meses. Dia do leilão em 25 meses. E não estamos na fazenda assim, nenhum touro acima dessa idade para ser vendido. Então, quer dizer, está sendo consumido e cada dia mais nova, mais precoce, né? Eu diria que a palavra seria o equilíbrio. O equilíbrio em relação a números, o equilíbrio em relação à altura dos animais, ao frame, à distribuição da sua carcaça ao tipo frigorífico. Quem usa animais mais jovens ganha 1 ano nesse reprodutor. Está dando o pulo de uma geração de ganho genético. Então esses animais que iam começar a produzir bezerro com 38 meses, 40 meses, esses daqui já estão com filho nascido. Então é uma geração a mais que você tem de ganho dentro da propriedade. É 1 ano a mais, né? Antigamente vendia touro com 3 anos, hoje está todo mundo diminuindo, né? Se eles já estão prontos, nós devemos fazer, logo que possível, o uso dessa precocidade sexual. Então, nada mais justo do que a gente começar a trabalhar esses animais aí nessa faixa de 24 meses, e são animais que estão prontos para o seu desempenho de reprodutor. Outra coisa muito interessante é a recompra que a Santa Lúcia tem. Todos os leilões a gente vê que a recompra é muito grande por causa da qualidade dos produtos. São animais criados totalmente a pasto e que chegam na propriedade, que vão trabalhar e realmente desempenham o papel de reprodutor. Vão para a vaca, vão fazer bezerro de qualidade. O negócio a gente produz, precisa vender, né? Já vemos 5 anos fazendo leilão, vendendo, os clientes satisfeitos, tendo uma recompra muito boa, a procura, um agradecimento, a bezerrada, né? Através de boca a boca. Então, essa procura, esse retorno, esse agradecimento me deixou muito feliz. Mais feliz ficará quem investir nessa genética jovem de 100 touros jovens à disposição no De Olho na Fazenda e Leilão Agropecuária Santa Lúcia Nelore Massavi, de 21 a 29 de maio, pelo canal do Boi.
Chegou o grande dia, hoje é o dia da Agropecuária Santa Lúcia, Nelore Massavi. Hoje nós temos aí em torno aí de 65 reprodutores da mais alta qualidade, jovens touros bem preparados, tá? Suplementados a pasto, ela toda a campo, toda a pasto pronta, androlote positivo, a tourada nova, vai deixar uma safra de bezerro a mais para você. 0 operadora 65 30 56 90 50, esse é o nosso telefone, tá certo? Então hoje 20h30 Brasília, 19h30 hora Mato Grosso, leilão da Agropecuária Santa Lúcia. Frete free para todo Mato Grosso, qualquer quantidade e carga fechada dentro da malha viária, frete free para o Brasil, ok? Então fique ligado que nós temos muita coisa boa para você. Renata, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço para você e boa noite. Tá certo, Edilson, boa noite para você, sucesso e bom trabalho nesta noite aí. Bom, e a gente vai falar sobre a importância agora da integração lavoura-pecuária. No estado do Mato Grosso, um dia de campo na Fazenda Pontal mostrou os resultados positivos para quem investe nesses sistemas de produção. E quem acompanhou de perto toda essa movimentação foi o repórter Valdir Pacheco. A integração da lavoura com a produção de forragem resultou no fim do problema da falta de alimento para o gado na seca. Ela abriu a oportunidade de mudar a forma de fazer a reprodução do rebanho. Com isso, o produtor José Leandro passou a inverter a estação de monta na fazenda, tendo os nascimentos dos bezerros no período da seca, quando é mais fácil acompanhar os partos e é menor a incidência de pragas e doenças. É um sistema que a gente já vem buscando já há uns 7, 8 anos e cada dia que passa o resultado vai saindo. Então a gente fala que está tirando subproduto já do produto. O grande sistema, que é a integração lavoura-pecuária, junto com a gestão de pastagem eficiente, a gente conseguiu explorar e produzir o nosso sistema de montas invertida. Com isso, foi se produzindo resultados e esses resultados foram surgindo, né? Então você tem bezerros mamados na hora que o mercado quer, ainda mais o mercado de integração lavoura-pecuária. Você tem uma seção de monta invertida, onde você consegue tirar as vacas no primeiro semestre mais gordas, com menos investimento. Então, assim, são inúmeros fatores que vão... inúmeros dados que vão surgindo desse sistema que foi introduzido na fazenda. Principalmente Mato Grosso, que tem duas estações bem definidas, de chuva e período de seca. Isso aí facilita o manejo? Sem dúvida. Tem uns que brigam pela seca, tem uns que brigam pela chuva. Então a integração lavoura-pecuária conseguiu integrar mais esses dois clima seco e chuva. Antes eu não via a hora de começar a chuva, hoje a gente não vê a hora de começar a seca para que a gente rode nosso sistema. Mudanças nos sistemas produtivos pode trazer novas oportunidades dentro de uma propriedade. E isso é o que está sendo mostrado nesse segundo dia de campo sobre integração lavoura e pecuária da Fazenda Pontal, aqui em Nova Guarita, Mato Grosso. O sistema Pontal se caracteriza por 3 tripés. A estação de monta invertida, que é no período da seca, de junho a agosto. O manejo de pasto intensivo nas águas. E a integração, que é manejo de pasto também na seca, com a liberação de área pós-soja. E a estação que vai definir todo o processo, é a desmame em fevereiro e acelerar o processo para matar o animal dentro do mesmo ano. Os benefícios de consórcios de espécies forrageiras para o solo foi um dos temas abordados durante o segundo dia de campo, realizado em parceria pela Embrapa, JP Agropecuária, Senar MT e Rede ILPF. Nós tivemos resultados aí de 3 anos de trabalho, onde a produtividade da soja aumentou de 10 a 20 sacas a mais acumulado dos 3 anos, né? Quando a gente comparava o consórcio, as braquiárias consorciadas, com as braquiárias solteiras. Além disso, o boi safrinha teve um aumento aí de 1 a 2 arrobas. Mesma coisa a favor das braquiárias consorciadas, além dos benefícios que a gente tem no solo. Olha, todas elas têm uma boa eficiência em reciclagem de nutrientes, mas nesse caso específico, o consórcio do nabo forrageiro com as braquiárias tem se apresentado bastante promissor na questão da reciclagem de nutrientes, principalmente o potássio. A confiança é a base de tudo, né? O próprio Zé Leandro confia muito na Ouro Fino e a Ouro Fino confia muito também no desempenho dos animais do Zé Leandro. Essa combinação de desempenho, produtividade, traz resultados. A gente acaba maximizando não só os animais do Zé Leandro, mas também os resultados que nós temos com os nossos produtos.
Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora vamos saber como fechou o mercado financeiro. Vamos direto a São Paulo com a jornalista Sara Kirchhoff, que tem para a gente os detalhes do fechamento da moeda americana hoje, né? Boa noite, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, nessa terça-feira o dólar oscilou entre R$ 3,71 e R$ 3,76. No fechamento, o dólar comercial avança 0,25% diante do real, terminando então o dia de hoje aos R$ 3,74. O pano de fundo do mercado financeiro ainda continua sendo a paralisação dos caminhoneiros e toda essa situação que acontece no Brasil, que a gente vem acompanhando dia a dia aqui também na Pecuária BR. Hoje que se recupera um pouco do tombo de ontem é o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que ontem despencou quase 4,5%. A valorização do índice hoje é de 0,95% e com isso o índice Bovespa sobe para 76.071 pontos, uma recuperação ainda pequena, próxima do tombo de ontem, mas que representa já alguma recuperação explicada por um ajuste técnico depois das perdas significativas. Isso também acontece com as ações da Petrobras, que ontem tiveram quedas muito fortes. Hoje, então, as ações ordinárias da Petrobras, elas avançam 14%, não, 14% são as preferenciais, e as ações ordinárias têm alta aí acima de 12%, que são as ações que dão direito a voto. Uma reunião com o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, também com os investidores da estatal, durante o dia de hoje acabou acalmando os ânimos e também representa um movimento de compra e venda de papéis, às vezes essas altas que vêm depois de quedas muito significativas. Apesar da alta de hoje, avaliando desde que as ações da Petrobras começaram a cair na semana passada, ainda aparece aí um cenário negativo para os papéis da petroleira. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, é com você. Combinado, Sara, e a gente vai para um breve intervalo comercial, dando mais uma olhadinha na oferta desta noite, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Leilão Agropecuária Santa Lúcia, em oferta sem reprodutores Nelore PO e ainda oferta especial de Nelore Pintado. Realização da MB Leilões, nós já voltamos. 6:15 no horário de Brasília, o CPEA, Centro de Pesquisas Avançadas em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, Exalc, divulgou hoje um relatório sobre os impactos do manifesto dos caminhoneiros nas estradas no agronegócio. Vamos ver. Dentre os 30 mercados levantados pelo CPEA, os de aves, suínos e leite parecem ser os mais fragilizados diante da atual greve dos caminhoneiros. Isso porque, além de se tratarem de animais que precisam ser alimentados, são setores que já estavam passando por fortes dificuldades antes da atual paralisação. No geral, o clima é de incertezas, com muitos colaboradores do CPEA se mostrando sem orientação, num momento em que esses mercados caminhavam para uma possível recuperação. Para o setor de aves, o CPEA aponta em relatório que, ainda que este seja um setor integrado, as negociações envolvendo o frango estão travadas. Enquanto o avicultor não consegue receber insumos para alimentar os animais, frigoríficos reduziram o abate, sendo que muitos estão parados, porque não há mais espaço em seus estoques, que não estão sendo escoados. Colaboradores do CPEA indicam que tem alimentos para animais até o meio desta semana, e por isso muitos têm racionado a alimentação, cenário que deve reduzir a produtividade. O CPEA ressalta que o setor avícola é fortemente dependente do mercado internacional. Quase 35% da produção brasileira de proteína é exportada e o mercado enfrenta embargo por parte de um importante comprador, a União Europeia. Portanto, segundo o CPEA, o atual contexto pode dificultar os recentes avanços em acordos estabelecidos com outros países demandantes da carne. Para o setor de suínos, o CPEA aponta em relatórios que o cenário verificado no mercado de suínos é bastante parecido com os de aves, com muitos produtores racionando o uso de insumos, enquanto frigoríficos reduzem ou paralisam os abates. De acordo com o CPEA, em alguns poucos casos, o pecuarista consegue negociar com frigoríficos próximos, em localidades em que os acessos estão liberados.
Nestas situações, de acordo com o CPEA, os valores negociados estão bastante dispersos de outras regiões. Antes da paralisação, o setor estava animado com a notícia da possível retomada das compras da carne por parte da Rússia. Além disso, as primeiras cargas de corte suíno ao mercado sul-coreano também estavam sendo negociadas. No entanto, a greve está impedindo a saída da carne dos frigoríficos e, consequentemente, as exportações. Para o setor leiteiro, o CPEA aponta em relatório que as atividades na indústria estão limitadas ou suspensas no estado de São Paulo. De acordo com levantamentos, 90% da amostra do CPEA não registra negociação e não há expectativa de retomada. Da porteira para dentro, a dieta dos animais está restrita ou paralisada pela escassez de insumos. Diante deste cenário, o pico de lactação pode ser comprometido, acarretando em queda de produtividade, e a expectativa do CPEA é de que o funcionamento fisiológico das vacas volte ao normal apenas daqui a um ano. E a paralisação dos caminhoneiros suspende também atividades em 107 plantas frigoríficas do país. Veja. Praticamente todas as unidades produtoras de carne bovina do Brasil estão paradas em decorrência dos protestos de caminhoneiros. E 40 mil toneladas do produto deixaram de ser exportadas até agora, o equivalente a 170 milhões de dólares em receita que deixou de ser gerada, aponta dados da Associação da Indústria nesta terça-feira. Conforme a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, das 109 plantas de produção no país, 107 estão paradas, sendo que as outras duas operam com menos de 50% da capacidade. Além disso, 3.750 caminhões carregados estão parados nas rodovias do Brasil. A maioria com mais de 7 dias na estrada, com cargas perecíveis que incluem carne com osso. De acordo com a ABIEC, esses produtos devem começar a perder a validade a partir de amanhã, quarta-feira, inviabilizando o consumo, perdendo embarques e licenças de exportação. Segundo a associação, os dados ainda são preliminares e muitos prejuízos ainda não foram contabilizados. Mas é certo que somente a cadeia produtiva da pecuária de corte já deixou de movimentar valores da ordem de 8 a 10 bilhões de reais. A empresa de consultoria Agroconsult divulgou hoje uma nota técnica em que aponta os impactos para diversas cadeias da agropecuária brasileira. Walter Pulga conversou em São Paulo com o diretor de pecuária da Agroconsult, o Maurício Nogueira, que revela alguns dados dessa nota técnica. Nesta manhã, a Agroconsult liberou um estudo técnico avaliando o impacto da greve dos caminhoneiros no agronegócio brasileiro. A constatação é de que alguns setores tiveram um baixo impacto, vamos dizer assim, milho primeira safra, mas milho segunda safra já teria um impacto moderado, a soja também teve ainda impacto moderado, o relatório ainda detalha impacto moderado também na cultura de algodão, portanto, esses setores ainda estariam um pouco, digamos assim, prejudicados pela greve. Fertilizantes também, de certo modo, o impacto ainda foi moderado durante esses 8 dias de greve, mas a situação começa a ficar mais difícil para quem trabalha com laranja, já é um impacto mais elevado. O café tem um impacto também elevado no relatório da Agroconsult, eu tenho em mãos aqui. Trigo também tem um impacto elevado e mais grave é cana-de-açúcar, fortemente impactada pela greve dos caminhoneiros e principalmente a pecuária, incluindo aí aves, suínos, boi e leite. Ao meu lado, Maurício Nogueira vai detalhar aspectos que tornaram essa paralisação dos caminhoneiros muito grave para quem trabalha com a pecuária em geral. Maurício, obrigado por você ter participado do nosso programa. Vamos explicar. No caso de aves, suínos, boi e leite, o impacto é altíssimo. Muito alto, né, Pulga? A gente tem principalmente as culturas, as cadeias produtivas, né, a produção de aves e de suíno, ela demanda muito concentrado, né? No caso do frango é pior, porque a hora que chega o momento de sair, ele tem que sair, ele não aguenta ficar lá, a ave começa a morrer, né, naqueles 40 e poucos dias. Então, você tem que executar uma operação logística que aquele produtor está dependendo, né? Seja de chegar a comida, seja de tirar o animal. Quando você para essa logística, você começa a criar um caos dentro da produção,
E aí a gente vai ter um impacto em diferentes graus, né? Então, que idade que está aquele frango, qual que é o teu estoque de alimento, né, dentro da propriedade. Geralmente a gente não trabalha com estoque muito grande, principalmente que a produção toda é integrada, né? Então, durante muito tempo que você para de levar alimentos ou tirar o frango, você começa a ter, primeiro, um impacto na produtividade, segundo, as aves começam, inclusive, a morrer, né? E aí, Puga, tem uma coisa que a gente precisa lembrar na cadeia produtiva. O leite tendo que ser jogado fora, não tem alternativa. A vaca tem que comer, então não adianta tirar a comida da vaca, ele vai, claro, diminuir o pacote nutricional dessa vaca, vai economizar o máximo possível para manter ela ali na mantença, mas não tem muito o que fazer, principalmente se sua vaca é especializada. Aquele leite acaba sendo jogado fora porque não tem como sair, então o que fazer, né? Esse leite não volta. Depois essa vaca não vai produzir 2 vezes mais para compensar o que estava ali, né? Esse leite não vai voltar. E pior, no momento que essa situação se regularizar, ainda tem outro período de adaptação do ambiente ruminal dessa vaca. Né? Por quê? Porque você reduziu a comida. Reduziu, né? Mudou a composição, provavelmente as fazendas vão trabalhar com dietas mais enriquecidas em volumosos, né? Alimentos volumosos, se tiver também volumoso para tanto, né? E a hora que voltar à normalidade, eles vão aumentar de novo a quantidade de grãos e o ambiente ruminal tem que se adaptar. Então, você tem uma extensão da perda de produtividade. Quer dizer, o impacto, o prejuízo no produtor de leite é enorme, né, numa situação dessa. No caso do frango, né, a ave que morreu não vai voltar, né? E aí você tem um impacto da perda total, não volta, né? Não dá tempo de produzir outra. E a gente pode analisar e falar, não, o impacto não é tão grande, porque como está ocioso, né, como a gente está com a capacidade de suporte das granjas ociosas, daria depois para compensar isso com produção. Só que você tem que avaliar se a gente conseguiu produzir os pintinhos para virar o frango lá na frente. Então, apesar de ser ciclo rápido, né, a gente ainda precisa avaliar quantas semanas foram comprometidas, imaginando que o produtor e a indústria terão capital para tanto. É outro insumo que a gente precisa lembrar para alimentar o processo. Que é o capital. Né? Mas pega dinheiro emprestado. Tá, mas que custo vai ter esse dinheiro numa situação de risco tão grande que os agentes financeiros, claro, que vão avaliar esse risco, tudo aquilo. Quer dizer, é uma roda que está parando de girar. Né? Frango e leite fortemente afetados. Hoje, imediato. Hoje eu arrisco dizer, a gente ainda está calculando vários outros impactos, né? Várias outras possibilidades, mas frango e leite eu acredito que sejam os 2 piores do momento, depois viria o suíno, né? E na pecuária de corte... Parecido com o do frango? Parecido com o do frango, mas é um ciclo um pouquinho mais longo, então dá para tentar administrar, mas claro, né? Estão passando fome, está perdendo produtividade, está morrendo, né? No caso do frango, já há relatos de canibalismo, né? Que o animal começa a atacar o outro, não tem comida, estão dando água só para o frango, né? E na pecuária de corte, na bovinocultura de corte, aí a gente tem a maior parte da produção brasileira ainda é a pasto, né? É a pasto, em baixa tecnologia. Existe um momento da pecuária de corte complicado, que é o momento de entrada de safra, de entre safra, desculpa. Então, os pastos começam a cair, os animais têm que sair e você para lá 1 semana, 10 dias. A baixa tecnologia ainda aguenta um pouco, né? Então, a gente tem que avaliar aí qual é o tamanho do impacto. Agora, com a fazenda, que é de alta tecnologia, que está alimentando, aí é igual um raciocínio parecido com o do suíno, né? Inclusive, o animal não deve chegar a morrer ainda, né? Não chega a esse ponto, mas uma dieta comprometida no final de confinamento vai certamente levar esse confinamento para o prejuízo. Isso não tem dúvida, né? Então, todo aquele ciclo, um animal caro, um ativo de elevado valor, né, com um investimento pesado, pode logo ser colocado no prejuízo. Então, essa é a preocupação. Agora, você tem outra avaliação também, já que o Consul fez uma análise, mesmo que rápida, das exportações. Quando falamos de exportação pecuária, incluindo aí frango, a situação também é grave, não? Muito grave. Então, a gente avaliou, né, qual cenário que a gente trabalhou. E segunda-feira começou a HF, a gente trabalhou com o cenário que até terça
passou carga perecível, né? Então, animal vivo, ou carne, lácteos, o pessoal deixou passar, mas na quarta já parou tudo. Então, considerando de quarta até agora, né? Não, vão dar tantos dias. Não, porque se voltar ao normal hoje, a operação dos frigoríficos demora para se organizar, você tem que comprar esse animal, ou começar, então, transportar esse animal vivo, quer dizer, até a operação se normalizar, até amanhã de hoje, a gente já estava contabilizando 8 dias de impacto. Final da tarde de hoje, 9 dias, e assim por diante. Então, vai somando, né? E isso vai se prolongando. Se a gente pegar só esses 8 dias, o impacto na exportação de maio das carnes, as 3 carnes, carne bovina, carne suína e carne de aves, já é de 300 milhões de dólares de queda em relação a abril. E em relação à perspectiva de exportação de maio, o que a gente esperava exportar em maio, a queda é de 380 milhões de dólares. Só a bovina, em relação a abril, 110 milhões de dólares, em relação ao projetado para maio, 145 milhões de dólares. É um prejuízo grande. Um prejuízo grande, analisando só a logística. Eu tenho que analisar também agora o efeito da produção, que ainda é um pouco confuso, porque nós precisamos de um pouco mais de informação para saber qual era o nível que essas aves estavam nas granjas, o suíno, tem variação. E outra coisa, quantas cargas que ficaram retidas serão salvas? Né? Porque o caminhão é frigorífico. Alguma coisa que foi perdida. Alguma coisa vai ser salva, então a gente precisa quantificar, né? Mas o prejuízo está aí. E a cada dia que a gente jogar isso para frente, até normalizar, né? A cada dia que for para frente, a gente tem mais 21 milhões de dólares de redução de perda em relação às exportações. E dessas 21 milhões de dólares, 6 milhões e 100 mil dólares são de carne bovina. Né? Deixamos de exportar por dia 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Cada dia, cada dia. Começo da greve até agora, né? Cada dia que a greve continua, perdemos 6 milhões de dólares em exportação. Exatamente. E aí, outros cálculos que nós estamos fazendo, que ainda... o cálculo está feito, nós não temos uma definição do resultado da greve. Então, não adianta ficar soltando um número por dia. Mas até ontem a gente chegou a avaliar o impacto todo na cadeia produtiva, né, de pecuária de corte, só de bovino de corte, com essa perda toda, mais a redução do abate, fechamento de planta provisório, né? A gente estaria falando aí de 8 a 12 bilhões de reais, né, de impacto no ano na cadeia produtiva, né? É um número parecido, inclusive, com o que vai custar para os cofres públicos, né? Os benefícios que não conseguem. Cofres públicos, leia a gente, né? Nós vamos ter que bancar isso, né? Então, toda essa questão do que se discute, de como que a gente poderia fazer para mitigar esses riscos que a gente corre, eu acho que a saída para a gente é tentar tirar uma lição de tudo isso, né? É uma lição inteligente. Hoje em dia, parece que a gente pensa mais com o fígado do que com o cérebro, né? E acaba tendo muitas soluções com base na impulsividade, na emoção, né? A gente tem pensado muito pouco como sociedade. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. O levantamento da Agroconsult mostra, no caso da pecuária brasileira, um impacto grave na produção em função da greve dos caminhoneiros. Bom, agradeço a presença do Maurício aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. 7 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Continuamos a destacar os impactos dessa paralisação, desse movimento dos caminhoneiros na pecuária de corte. Estou aqui com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac, e o João Pedro também. Júlio, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso te receber. Como é que você avalia tudo isso que está acontecendo para a pecuária de corte? Saidan, a gente está operando num mercado sem referência, sem preço, sem negócios, mas é muito importante, quer dizer, sem preço, sem negócios, na massa dos negócios que aconteciam normalmente no dia a dia. Mas sempre nesses momentos, a gente precisa entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada planta frigorífica é uma planta frigorífica e o bom senso tem que prevalecer em cima disso tudo, né?
O produtor moderno, antenado, ele precisa entender que vai ter muita gente aí tentando ganhar dinheiro dele, né? E vai ter muita gente também tentando ganhar dinheiro do consumidor, né? O Brasil é um país com históricos desde Dom João, em que a lei do gosto de levar vantagem em tudo sempre acontece. Então, o produtor precisa ficar muito antenado a tudo isso, entender que há um problema generalizado para todas as pontas, para todos os envolvidos, e que em momentos como esse se opera no mercado com muita cautela. Júlio, você vê nesse momento, assim, um primeiro trimestre bom nas exportações, olhar janeiro, fevereiro e março, números bons, 5.200. Quadrimestre, inclusive. Agora em abril deu uma despencada, e agora em maio acontece isso. Até que ponto isso vai refletir no ano nas exportações? Olha, João, definitivamente a gente tem que entender a exportação de carne bovina de uma maneira muito diferente que a gente lia no passado. Os grandes frigoríficos exportadores do Brasil hoje têm plantas frigoríficas em outros países do mundo, né? E essa torneira de exportação, ora por um lugar, ora por um outro, ela se mexe a todo momento. Você abre e fecha ela a todo momento, né? Um dado muito importante que a gente precisa entender é que desde o começo de maio, nós já vínhamos vendo as exportações de carne bovina, vou ficar segmentado aqui, mas em todas as outras carnes, na questão da carne bovina, ela decrescendo muito forte, como você apontou. Mas a gente esquece de um outro lado, que é os frigoríficos já tinham mexido nessa torneira desde antes da greve, porque nós estamos à boca do maior momento de consumos de carne, que é a Copa do Mundo de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, os frigoríficos exportadores estavam operando já do começo de maio, programados para colocar mais carne bovina no mercado interno, porque há uma explosão generalizada de consumo. Então, diante do que aconteceu, muita gente, evidentemente, a massa dos grandes frigoríficos foram pegos de surpresa, porque eles se prepararam para essa distribuição e agora não conseguem sair com a produção das plantas. Então, esse é um momento, volto a dizer, ruim para todo mundo, mas o produtor moderno, ele precisa estar antenado nas situações de que o maior prejudicado com isso, com certeza, são as indústrias frigoríficas. Você não tem um certo receio, se você faz análise de balanço dos frigoríficos, se olhar os balanços frigoríficos, eles têm um EBIT para 4, 5 anos para poder... Extremamente alto. Estão muito alavancados. O próprio Marfrig, que é o segundo, está vendendo a área de frango para poder reduzir um pouco o endividamento dele. Agora, com os custos fixos que eles têm, mão de obra, impostos, etc., 15 dias, que vai ser mais ou menos o tempo que até que eles vão ficar meio fora do mercado, isso não coloca em risco a saúde financeira deles? Extremamente. Hoje, qualquer industrial, de qualquer setor, ele está extremamente preocupado com a sua folha de pagamento de junho, né? Por quê? Ele vai para completar 10 dias com problemas logísticos, com problema de insumos gravíssimos. E empresa que não fatura é o pior dos problemas. Você estava olhando, já que nós estamos falando um pouco de balanço financeiro, a gente pega, por exemplo, uma Brasil Foods da vida, né? Que tem bilhões de problemas de dívida, mas tem o seu capital de giro muito bom, né? É uma empresa, mesmo alavancada, uma empresa com sinais bons no mercado, né? Era uma blue chip, né? Mas em um momento como esse, que você não consegue distribuir a sua mercadoria, você não consegue se movimentar, você começa a ter problemas muito mais graves do que você tinha no passado. Então, é preciso muita atenção a esse cenário que vem aí pela frente. Mas, volto a repetir, das partes envolvidas nos problemas, a indústria, com certeza, é a mais prejudicada disso tudo. Porque muita gente não sabe disso, né? Mais de 80% do custo de produção de uma indústria frigorífica de carne bovina é a compra de gado gordo, né? Isso é um problema gravíssimo. Se ela não consegue trazer a sua matéria-prima e, mais do que isso, não consegue distribuir essa matéria-prima, um nó está feito em toda a cadeia. Quer dizer, depois dessa paralisação toda,
em que o gado não pode chegar à indústria, e se chega à indústria não dá para abater, porque não tem nem como estocar a carne, porque a carne não vai sair de lá também, pelas mesmas razões. Hoje mesmo está circulando aí no mercado uma notícia vinculada pela Reuters, né? Dá 2 recados aqui também importantes, dizendo que as carnes que estão nas estradas vão começar a melar, o termo é melar, né? Elas vão começar a ser descartadas, a se deteriorar a partir de amanhã. Isso é uma bobagem, né? Isso é o tipo da notícia que a indústria quer passar por aí. Na verdade, essa carne já foi melada há muito tempo, né? Um caminhão frigorífico, depois de 3 dias, se ele não se ligar numa tomada, ele tem que tomar uma atitude de refrigeração drástica, que é deixar ligado o motor. Não, ligar e desligar, porque ele não sabe por quantos dias ele vai ficar com aquela matéria-prima ali parada. Então, a primeira atitude do caminhoneiro responsável por uma carga dessa é ligar o caminhão, refrigerar e desligar. Mas aí você já saiu das condições normais. Ideais. Você está tentando sobreviver com a carga. O problema é que esses caminhões que estavam parados, eles são muito usados pelos próprios grevistas para abrir e colocar leite, colocar qualquer matéria de consumo para sustentar ali toda a situação de um posto de gasolina, etc, etc. Então, quer dizer, esse vai e vem de abre e fecha, essas mercadorias, na verdade, já entraram na semana. Claro que tudo depende quantos dias se o cara saiu do frigorífico na quarta-feira, se saiu na quinta, se saiu na sexta, mas de qualquer maneira, 3 dias depois, a situação já é caótica. Portanto, essas cargas que estão aí paradas já melaram, não tenha como. Então vamos falar de demanda e oferta. Em função de tudo isso, quando a coisa começar a se normalizar, o gado vivo vai circular normalmente, livremente. A indústria vai fazer os abates para abastecer o varejo, os açougues, supermercados, porque você disse, a demanda deverá ser maior agora em função de Copa do Mundo. Sim. Como é que vai ficar, ou seja, são fundamentos de alta nos preços do boi gordo. Você acredita que, pelo menos temporariamente, nós teremos uma situação de alta nos preços do boi? Olha, você me dá a oportunidade de eu dar um recado, que infelizmente eu só posso dar esse recado normalmente, e a gente já vem dando esse recado há algum tempo para os assinantes das plataformas da Rural Business que operam no mercado de carnes e de grãos. O recado que eu tenho que dar para a pecuária de corte do Brasil é o seguinte: a gente precisa entender que não está sendo muito diferente a ação de parte dos grandes frigoríficos, que tem aí até uma amplitude de comunicação aí, pagando sites e situações para colocarem no mercado apenas informações que interessam a eles. Dentro desse ambiente, a coqueluche está sendo o seguinte: dizer para o mercado que o mercado está estável. Mas se você pegar os preços, vamos nos colocar num preço de referência que é o estado de São Paulo. Se você pegar os preços da quarta, quinta e sexta-feira e jogar para segunda-feira, eles estão por aí dizendo que os preços estão estáveis, mas na verdade tiraram 5, 6 reais do valor do boi gordo mesmo sem comprar. Você está entendendo a manobra? Ou seja, eu digo que existe uma estabilidade, mas, na verdade, eu tirei uma arroba, vou botar aí um boi de classificação aí boa terminação, boa logística, no patamar de 145 em São Paulo, e agora se fala em patamares abaixo da linha de 140. A jogada, porque o produtor precisa entender, 2 pontas vão ser penalizadas pela indústria. A ponta da produção e a ponta do consumidor. Já vai estar cheio de gente aí dizendo que essa nova carne que vem aí no mercado tem que ser muito mais cara, ou seja, e aí eu coloco também parte dos varejistas. Vai ter muita gente tentando explorar a indústria dessa greve para melhorar as margens de lucro, comprando carne nova, boi novo, mais barato e colocando preços no varejo acima da realidade. O jogo dos oportunistas
está lançado no mercado. Mas, Júlio, nesse período... Desculpa, João, para não perder o raciocínio, essa sequência. Então, se eles estão baixando o preço do boi... Tentando baixar, colocando lá na vitrine que o boi está aí R$ 5, R$ 6 abaixo e dizendo que o preço está estável. O que o produtor precisa ter nesse momento? Memória de preço, memória mercadológica. Ele precisa entender que ele vinha de um mercado com baixo volume de carne circulando, com baixo volume de boi circulando e com preços muito acima, ter a memória do que acontecia na quarta-feira da semana passada. E trabalhar com isso. Nós, por exemplo, da Rural Business, não estamos colocando preço no boi. Estamos congelados na quarta-feira. A cotação que você divulga está congelada? Está parada, não existe negócio. Ah, mas teve um frigorífico ali que é dono de um varejo, ele consegue tirar a carne em caminhonetes pequenas e abastece ali localmente. Isso não é parâmetro para a realidade da massa de frigoríficos do Brasil. Mas uma notícia que a gente acompanha essa crise toda, poucas vezes se falou que faltou carne na ponta. Sim. O cara pode não ter um corte, uma picanha e tal, mas a carne bovina sempre teve. Sim. Tu acha que houve esses 10, 12 dias, houve uma queda de consumo significativa de carne bovina? João, a gente não consegue consumir o que não está na prateleira do supermercado. Se eu falar para você que o volume de um supermercado baixou em 30% por causa da baixa da oferta, da disponibilidade de gado no campo, se eu colocar esse tipo de informação na mão de alguém que está tentando desenhar isso de uma maneira diferente, eu vou dizer que a demanda de carne bovina no Brasil caiu, ou que estamos numa situação econômica complicada, etc, etc. Mas, volto a dizer, não se consome o que não chega na gôndola do supermercado. Portanto, muita gente que avalia o consumo de carne bovina no Brasil deixa de avaliar o que está acontecendo de fato no campo, tá certo? Nós temos situações aí muito diferentes do que associações de frigoríficos tentam aí passar de realidade do mercado. Ainda naquela questão de quando voltar à normalidade, houver oferta, uma demanda maior por carne no mercado interno, você disse que os preços, há uma tentativa para que eles sejam reduzidos, informados que estão estáveis. Sim. Quando houver essa retomada, preço do boi, arroba do boi, quando houver a retomada, a indústria poderá pegar os preços que ela, teoricamente, baixou e colocá-los no patamar anterior, dizendo que houve alta, que nós estamos aumentando, mas que, na verdade, não houve alta. Eles apenas voltaram de uma situação que era baixista para patamares... Na verdade, o raciocínio seria esse? Sim, na verdade, você está desenhando um clássico, que é do tempo da aftosa, né? E que as pessoas não olham o resto da cadeia para entender. Eu já disse aqui em algumas oportunidades que, se você for ver o volume das exportações de carne bovina nos anos de aftosa do Brasil, elas continuaram crescendo, ou seja, todo aquele teatro desenhado na imprensa de uma maneira geral, ela não se justifica nos números, os números estão aí, nós tivemos até, como a gente começou a mostrar isso desde aquele ano, nós rastreamos e imprimimos e fomos até a cartórios para justificar que aquilo ali era real, porque a gente via as exportações de carne bovina crescendo, batendo recordes, e as pessoas dizendo que 50, 100 países tinham bloqueado a carne bovina. Como a gente sabe que Marte não compra carne bovina, a gente viu ali um absurdo. Então, dentro desses absurdos, o que é o plano de voo? Porque... O que fazer a quem tem boi na mão? As pessoas que têm boi na mão precisam entender uma coisa. Como uma companhia de aviação que vê o seu avião cair num dia e precisa montar, existem umas salas de crise, os grandes frigoríficos têm as suas salas de crise, né? Ali está na aviação está ali o profissional que vai falar com a imprensa, o profissional que sabe como lidar com as famílias, com os acidentados, com a companhia responsável pelo avião. A sala de crise no grande frigorífico existe, ela está atenta e trabalhando desde a quarta-feira. Parte dessa operação é derrubar o preço do boi sem comprar e depois vir
a conta-gotas no mercado dizendo os preços estão em alta. Eu melhorei em R$1 para você, eu melhorei em R$2 para você. Porque você, na verdade, tem R$5, R$6 de um preço de um boi que você não comprou e que você agora está dizendo que ele está em alta. O problema da pecuária de corte do Brasil é que ela não tem memória mercadológica, ela não, se você perguntar para um produtor de gado quanto que estava o boi da quarta-feira, dificilmente ele vai te responder. É aí que a indústria opera, principalmente a de grande porte. Mas será que o produtor ele tem fôlego? Ele passou agora sem entregar animais, 15 dias, agora virada do mês ele tem um monte de compromisso, peão, fatura e tal. Até que ponto ele vai reter esse gado, ele vai segurar esse gado até que o mercado se clareie mais? Ou ele vai procurar... eu tinha escala semana passada, vão reaver essa escala e vocês vão manter o preço que eles tinham combinado. Mais uma vez, você tem um tudo, né, acontecendo. Eu tenho, por exemplo, clientes que são grandes confinadores que não fazem barba, cabelo e bigode dentro da fazenda, ou seja, não plantam milho, não tem tudo ali, que decidiram abrir a porteira de um confinamento. Eu vou abrir. Deixa pastar. Ah, mas meu pasto está ralo, mas pelo menos eu tenho capital de giro para suplementar. Existem outros que não têm essa capacidade. Existem pessoas que têm mais reserva de pasto nesse momento, que está cada vez pior. É claro que parte dessa mesa, toda a mesa de crise também está olhando lá os mapas climáticos do Brasil e entendendo a cada minuto o que está acontecendo. Porque faz parte de uma mesa de estratégia de compra de gado gordo de grande porte do Brasil, que compra carcaças e bovinos em todo o Brasil, olhar os mapas climáticos e ficar olhando ali onde aperta mais, onde aperta menos. Não vai gear, né? Exatamente. Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. É sempre um prazer. E eu queria dar como último recado ao produtor de gado do Brasil que ele tenha memória mercadológica e que a ponta mais complicada dessa operação toda realmente é a indústria, porque ela não tem gado chegando lá. E se no final dessa operação toda, assim que acabar essa greve, a normalidade acontecer, voltar ao mercado em conta-gota é fundamental para a sobrevivência dos preços, porque demanda e necessidade de gado, a indústria frigorífica do Brasil está precisando e muito. Obrigado, João. Bom trabalho. Intervalo comercial, daqui a pouco mais informações do mercado pecuário desta terça-feira. Até já. Pecuária BR de volta. Voltamos então a São Paulo com a Sara, que tem os preços agora do bezerro e do boi gordo. Olá mais uma vez, Renata. Eu vou começar destacando o preço do boi casado, que teve uma alta aí de 6 centavos, aliás, ou de 0,65% de ontem para hoje. Com isso, o boi casado considerado aí no estado de São Paulo, hoje tem o preço de R$ 9,40. Como eu falei, uma alta de 0,65% no dia. Já as outras proteínas seguem estáveis aí no mercado físico, mas isso no levantamento diário. Porque se a gente considerar um prazo mais longo, o frango resfriado, por exemplo, em 30 dias teve uma alta de 25% e hoje tem o preço médio, então, de R$ 3,35 o quilo. Essa alta ela é impulsionada principalmente por uma resposta das granjas à alta nos insumos, que a gente acompanhou aí bastante nos últimos meses, e além disso também os problemas com a operação trapaça. E o desabastecimento do milho e dos seus produtos também atuam como fator altista. Bom, vamos então para o mercado físico do boi gordo nesta terça-feira, que apresenta uma queda no indicador CPEA para o estado de São Paulo. A queda é de 0,88% no dia de hoje e, com isso, o valor da arroba no estado de São Paulo aparece por R$ 141,10. No acumulado do mês, o boi gordo segue em alta no mercado físico, uma alta próxima de 0,5%. Já o bezerro teve uma alta bem significativa hoje, de quase 2%, 1,8%, e com isso, o preço hoje aparece por R$ 1.198,62 por cabeça. Agora sim, o bezerro tem uma alta também no acumulado do mês de maio. A valorização no acumulado é de 1,77%. No mercado futuro, o boi gordo tem alta hoje nos principais contratos mais próximos. Eu vou começar destacando
os contratos com vencimento agora em maio, que tiveram uma valorização de 0,93% na sessão de hoje, levando o valor da arroba para R$ 141,80. Contratos com entrega em junho têm alta de 0,39%, subindo para R$ 142,55 o valor da arroba. Contratos com entrega em agosto, alta de 0,27%, subindo para R$ 147,15 a arroba. E contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, em alta de 0,17%, por R$ 150,80 o valor da arroba. Essa alta nos principais contratos mais próximos gera oportunidade de compra de seguros de preço via mercado de opções, e a informação é da Agrifato, Renata. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui hoje. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Sara. Bom, agora as cotações do boi gordo à vista, sem muita alteração, começando pela região sul do país. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Agora sim, começando pela região sul do país, apuração feita pela Scott Consultoria. Sem muitas alterações nesta terça-feira, boi gordo então à vista aí no sul, com preços estáveis. Região norte agora na sua tela também sem mudanças, assim como também no nordeste, boi gordo à vista. Região centro-oeste, Praça de Goiás e Mato Grosso do Sul. Centro-oeste também, Praça de Mato Grosso, sem alteração de preços. E finalizando, região sudeste do país, apuração feita pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Bom, e Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite para vocês, Aidan. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Muito obrigado também pela sua companhia. Voltaremos amanhã, 5:50, no horário de Brasília. Daqui a pouco tem o Na Batida do Martelo, nossa atração de hoje, a Agropecuária Santa Lúcia, com a oferta de animais da raça Nelore. Mas antes, um compacto do novo programa do Canal do Boi, o Agromotor Brasil. Até a próxima.